Bom, obrigado aí, professor Marco, aqui do ITA, pelo convite. Um grande prazer estar com vocês hoje. Eu sou professor do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense e sou diretor do Media Lab, que é um laboratório onde a gente desenvolve projetos de tecnologia na área de realidade virtual, inteligência artificial. Atualmente a gente está também desenvolvendo bastantes veículos autônomos, principalmente barcos autônomos. Então, eu trabalho bastante com a área de realidade virtual e, ultimamente, também muito com inteligência artificial em diversos projetos. Eu vivo dando palestras sobre o tema, inclusive essa acho que é sobre inteligência artificial e robótica e realidade virtual. Essa semana é a terceira, porém essa é a primeira vez que eu dou uma palestra nesse escopo, né, de um ciclo de ciência e fé. Então é uma palestra um pouco diferente para mim, porque geralmente são palestras técnicas, bem, com muita matemática, com muitas coisas, e hoje é uma palestra um pouco mais filosófica, vamos chamar assim, né? Mas é um grande prazer, eu estou super contente em poder ter esse tempo com vocês, e talvez ele seja também um bom momento de diálogo, de conversa entre nós, até para a gente levantar questões assim bem interessantes. Bom, eu só falei, esse é o nosso Instituto de Computação, onde eu trabalho. Sim. Todo mundo está escutando bem ele falar? Tá ok? Bem baixo. Vocês acham que é conveniente um microfone? O microfone está aqui preparado. Tá, então eu... Alô? Vamos lá. Melhorou? Sim. O tema de inteligência artificial, assim, obviamente está quente demais. Você abre o jornal todos os dias, tem notícias sobre IA, vocês vão na mídia, todos os dias se discutem IA, rodinhas de amigos, shopping entre amigos, está todo mundo conversando sobre o impacto da inteligência artificial em nossas vidas. E a gente, na verdade, por incrível que pareça, ainda está no começo de toda essa revolução da inteligência artificial. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre assim, algumas questões de estado da arte e tudo, mas nosso foco não é, obviamente, ficar falando de aspectos muito técnicos hoje. Só para vocês terem uma ideia, ChatGPT veio com toda essa força que nós estamos vendo hoje em dezembro para janeiro deste ano. Ou seja, o tempo de vida do ChatGPT é menos do que uma gestação. Né? Estaria nascendo agora o bebê. E ele já está provocando uma grande revolução na nossa sociedade. Todo mundo que trabalha com tecnologia já viu assim, como o ChatGPT realmente está mudando muitas formas de trabalhar. E isso está acontecendo em várias áreas da inteligência artificial. Eu trabalho muito com visão computacional, que é uma área específica da inteligência artificial, onde a gente tenta ver o mundo e entender o que tem no mundo. A gente faz muito isso, é uma área da computação gráfica, e a gente trabalha muito isso em robótica, que é justamente para você conseguir entender o que você tem ao seu redor, e o robô e os veículos autônomos tomarem decisões a partir daí. Em visão computacional, por exemplo, em junho deste ano, se lançou um novo algoritmo chamado SUN, que está causando uma revolução impressionante, que talvez vocês ainda não viram, mas até o começo do ano que vem, nós vamos ver dispositivos, nós vamos ver robôs, nós vamos ver carros, vendo as coisas do mundo num outro nível que a gente ainda não está acostumado. É uma revolução tão parecida como o ChatGPT, por exemplo. Então, eu estou falando tudo isso porque, na verdade, nós estamos realmente vivendo um momento muito explosivo na área de IA. E, obviamente, uma nova tecnologia, uma nova forma de fazer as coisas, uma nova forma até de trabalhar em alguns aspectos, isso tem uma série de implicâncias importantes na nossa sociedade, na nossa maneira de pensar e também na nossa fé. Bom, o tema de inteligência artificial e fé, obviamente, desperta coisas, assim, algumas questões muito interessantes e muito importantes que eu vou tentar trazer aqui, mas certamente muitos de vocês podem também, aqui na nossa conversa, trazer e levantar esses pontos. Outro aspecto importante que eu também vou ver se dá uns minutinhos para a gente levantar aqui é toda a questão da ética da inteligência artificial. E é um assunto que está assim, predominando em muitas áreas de tecnologia.
nós tivemos, semana retrasada, na UF, lá na minha universidade, um fórum internacional para discutir algumas questões éticas junto com a Unesco, para ver assim, exatamente até onde a gente vai poder fazer certas coisas ou não com a inteligência artificial. O foco dessa nossa fala hoje não é tanto falar da ética, mas eu também gostaria de levantar algumas questões mais para o final. Tá? Bem, como é que começou essa revolução de inteligência artificial, na verdade? Essa revolução, que na verdade está trazendo coisas impressionantes, eu não vou ter muito tempo de mostrar agora, mas depois eu mostro assim, algumas linhas, algumas diretrizes assim, de onde realmente são os principais campos de investigação da IA. Porém, para a gente poder aprofundar um pouco nessa nossa discussão, é interessante a gente, primeiro, entrar num consenso do que é exatamente essa inteligência artificial que nós estamos falando. A IA não é nova. Na verdade, o conceito de inteligência artificial já existe há bastantes décadas. E já na década de 50, já se usava esse termo. Na década de 60, já começaram a surgir as primeiras ideias assim, do que nós poderíamos fazer quando a inteligência artificial fosse algo viável. E, na verdade, houve muitos altos e baixos. Não sei quantos de vocês são mais da área tecnológica, mas, por exemplo, houve um grande boom da inteligência artificial no final da década de 70 para 80, e depois veio o que nós chamamos de inverno da inteligência artificial, onde as pessoas começaram a se decepcionar, porque era muito difícil a gente fazer coisas com inteligência artificial. A gente tinha ideias, algoritmos bem interessantes, mas era muito difícil colocá-los em prática. E aí veio o inverno, onde todo mundo desanimou, e até se começou a falar assim, que a inteligência artificial era uma coisa assim, em segundo plano. Depois, na verdade, para a gente poder discutir um pouquinho melhor assim, o que nós estamos falando por IA, IA na verdade não é algo assim tão esotérico do ponto de vista funcional. Inteligência artificial basicamente significa em nós processarmos padrões, encontrar padrões e de certa forma através desses padrões nós tentarmos inferir coisas, predizer coisas ou eventualmente até criar algumas coisas, mas sempre a partir de padrões. Então, um problema central da inteligência artificial é encontrar padrões. Por isso, o elemento-chave, o ingrediente-chave para que exista inteligência artificial são o que nós chamamos dos dados, certo? Você só consegue fazer inteligência artificial quando você tem dados. Bom, dentro da área de inteligência artificial existem várias sub-áreas diferentes. E uma delas, que é a mais, digamos assim, mais corriqueira, nós chamamos de machine learning, aprendizado de máquina. A área de aprendizado de máquina também existe há muitas décadas. E nós conhecemos algoritmos de aprendizado de máquina já desde a década de 70. E aprendizado de máquina, como o próprio nome diz, nós vamos tentar fazer com que a máquina, a partir de alguns insumos, a partir de alguns dados, a partir de algumas informações, ela aprenda a fazer algum tipo de coisa. Ela aprenda, por exemplo, a determinar uma face e reconhecer uma face de uma pessoa. Mais ou menos seguindo as mesmas lógicas que nós seguimos como seres humanos. E muitas das coisas que nós fazemos, muitas das coisas que nós fazemos são muito algorítmicas na nossa vida. Por exemplo, quando a gente diz algorítmicas, elas são muito matemáticas e formalmente definidas. Por exemplo, dirigir um carro. Dirigir um carro é uma receita de bolo, certo? Você tem que apertar no acelerador, frear, ver o sinal, não sair da faixa, ver... Assim, você tem uma série de regrinhas que você tem que basicamente segui-las. Reconhecer uma face de uma pessoa. Agora, vocês provavelmente, muitos de vocês nunca tinham me visto até agora. Certo? Mas agora, se vocês me encontrarem na rua, você o Esteban. Como é que vocês me reconhecem? O nosso cérebro, internamente, ele guarda as proporções que nós temos entre os olhos, a proporção da distância dos olhos, da distância da boca até os olhos, a distância das bochechas. Enfim, é uma série de proporções que nós temos que cria uma lógica que
internamente o nosso cérebro, quando vê um elemento com as mesmas proporções, é capaz de reconhecer aquele padrão. Certo? E isso é muito, entre aspas, trivial de ensinar para a máquina. Por isso, os algoritmos de machine learning, de aprendizagem de máquina, são algoritmos que já existem há bastante tempo. Uma outra área muito importante e é onde a gente, assim, a revolução vai assim, ganhar bastante força, são as redes neurais. E hoje, muita coisa que a gente faz com inteligência artificial são baseadas em redes neurais. Que, basicamente, o conceito também já existe desde a década de 70. E a ideia de redes neurais significa que a gente tentou copiar mais ou menos como funcionam os nossos neurônios. E como é que funcionam os nossos neurônios? Nós temos dados de entrada, nossos neurônios ponderam essa informação e jogam um resultado para fora do neurônio, que por sua vez vai entrar em outro neurônio e que vai fazer um novo processamento e que vai jogar para fora de novo. E as redes neurais, basicamente, são isso. A gente vai ter os nossos neurônios e a gente vai ter as saídas e as entradas. E dentro dessas redes, nós vamos fazer multiplicações de matrizes para fazer ponderações de pesos. E esses pesos, na medida que a gente vai treinando a rede, nós vamos alimentando os pesos e acurando esses pesos de maneira que, pouco a pouco, esses pesos vão aprendendo, digamos assim, a reconhecer corretamente as coisas. A questão é que, para a gente poder resolver certos problemas interessantes, a gente tem que construir redes neurais muito grandes. Muito, mas muito, muito grandes mesmo, certo? Então, um neurônio joga a saída para outro, que vai entrar e vai sair para outro, que vai entrar, que vai sair. E em cada estágio, nós vamos fazer muitos e muitos e muitos cálculos, certo? As redes neurais hoje não são assim, são muito gigantes, certo? São alguns bilhões de entradas e saídas que nós vamos ficar colocando, e muitas vezes a saída a gente alimenta de novo na entrada, e são assim, bilhões e bilhões e bilhões de contas que a gente tem que fazer. Por isso a gente diz que esse grande Big Bang da inteligência artificial, ele só foi possível de acontecer mais ou menos no ano de 2014, onde aconteceram, a gente juntou basicamente 3 ingredientes para que essa explosão pudesse acontecer. Primeiro, nós conseguimos começar a ter um acervo muito grande de dados. Então, uma produção enorme de dados e esses dados serem acessíveis. Esse é o primeiro ingrediente. Segundo ingrediente, nós já conhecermos muito bem, por causa de estudos de vários anos, de vários modelos de redes neurais, já bem estabelecidos, modelos de machine learning e tudo mais. E, finalmente, nós passamos a ter, mais ou menos nessa época, um poder computacional suficientemente grande e a um custo acessível para a gente processar toda essa informação. Então, quando juntamos esses 3 ingredientes, é que nós tivemos essa grande explosão que nós estamos vivendo hoje e que tem mais ou menos de 9 a 10 anos de existência. Certo? Para vocês verem a importância das redes neurais, dos dados, nós só podemos começar realmente a fazer inteligência artificial no momento em que nós temos dados. Sem dados, a gente não faz IA, certo? E essa produção de dados hoje é tão violenta que nós estamos, assim, a uma curva exponencial de geração de dados. E se a gente já acha que a IA hoje está bastante avançada, esperem mais 5 anos para ver quando a gente tiver uma quantidade de dados muito maior e, principalmente, uma integração dos dados que a gente ainda não tem. Certo? Eu vou falar daqui a pouco assim, sobre o que isso vai trazer. Bom, até 2003, a humanidade tinha produzido, mais ou menos, em termos assim, de livros, de arquivos, tal, a gente tinha mais ou menos 4.4 zettabytes, 4 sextilhões de bytes produzidos. Somente em mais 7 anos, nós multiplicamos por 10 a quantidade de dados disponíveis. Certo? Então, nós hoje, em 2020, nós já tínhamos 44 sextilhões de bytes disponíveis de informação. Isso significa que nós temos muitos dados. Certo? E isso fez, então, com que
a IA realmente pudesse tornar-se viável e a gente começasse a ver essa grande explosão. Tá. Isso foi só uma contextualização. E agora vamos entrar mais nessa parte mais filosófica, interessante que que eu queria trazer para a discussão. E só também para a gente falar um pouquinho sobre essa linha do tempo da IA. Isso é uma coisa minha, tá? Eu falo isso, mas assim, é uma coisa que eu falo, mas não está na literatura nem nada. Porém, quando uma criança nasce, a primeira coisa que ela começa a aprender é reconhecer as coisas, certo? Ah, mamãe, mamadeira, né? Brinquedo, né? Logo que a inteligência artificial começou a surgir assim com essa força, a primeira coisa que nós fazíamos era reconhecer padrões. Uma foto de cachorro, uma foto de um gato, né? Um carro. Então, esse era, digamos assim, o começo da IA, lá para 2014, 2013. Depois, a criança vai crescendo e ela começa não só a reconhecer as coisas, mas a reconhecer o contexto. Ah, né? O cachorro entrou pela porta, né? Ah, eu vou colocar esse objeto em cima da mesa, né? Ah, esse aqui está em cima disso. A relacionar as coisas. E 2 ou 3 anos depois desse grande advento da IA, a IA começou também a ser possível, com a IA a gente começou também a poder reconhecer, fazer associações de informações. E, por exemplo, reconhecer que um objeto entrou, que uma porta abriu e alguém saiu e tudo mais. Um pouco depois, o que a criança que vai crescendo, o que ela consegue fazer? Ela, usando todo o conhecimento do mundo que ela tem, ela começa a criar, certo? Criar no sentido que ela começa a desenhar, ela começa a escrever, ela começa a inventar historinhas, certo? Por quê? Porque ela tem bagagem suficiente para poder fazer essas inferências. A IA está nesse momento agora, certo? Nós estamos podendo gerar imagens, gerar textos, gerar modelos 3D, que o pessoal está fazendo muito na indústria de computação gráfica, e é a que a gente chama da IA generativa, que é capaz de gerar. E depois, nós estamos nesse momento, depois a criança começa a tomar decisões, certo? E aí é uma grande discussão que a gente está falando mais do ponto de vista filosófico da IA, né? Assim, será que então o próximo passo da IA vai ser a IA começar a tomar decisões? Na verdade, a IA já toma certas decisões, mas muito controladas, sob digamos assim, a supervisão humana. Digamos assim, como a criança toma decisões, mas sob a supervisão dos seus pais, certo? E aí vem essa questão, nós vamos mais ou menos continuar por essa linha, né? E aí é a grande interrogação. E aí vem esse princípio que se fala muito na literatura de IA e tal, que a gente se questiona, que a gente chama da singularidade tecnológica, se ela vai acontecer ou não. A singularidade tecnológica foi descrita pelo von Neumann, que é um dos pais da computação, e ele falava assim, a singularidade tecnológica vai ser o momento em que a máquina ela vai poder começar assim, a fazer as coisas sem mais a supervisão humana. Eu vou poder, por exemplo, a máquina gera um programa, certo? Ao invés de um ser humano programar, a máquina faz o seu programa de acordo com a necessidade, por exemplo, né? Ou a própria máquina, por exemplo, cria uma nova máquina. Isso aí é o que a gente chama de singularidade tecnológica, certo? Bom, do ponto de vista teológico, né, isso é interessante a gente pensar também. Eu estou levantando as questões, depois a gente vai, né, são coisas também muito, assim, que eu penso, que eu deduzo em cima das leituras do meu trabalho, né, e aí a gente pensa assim, será que, assim como o ser humano, em algum momento por soberba, né, ou por orgulho, chegou e disse assim, agora eu não preciso de Deus, né? E eu vou me rebelar, né? Isso, assim, é o pecado original, né? E a negação. E será que a máquina, em algum momento, poderia fazer isso? Chegar assim, olha, agora eu não preciso mais
do homem, né? Isso é o que a gente pensa na singularidade. Isso não vai acontecer, certo? E eu vou tentar, de alguma maneira, explicar um pouquinho por quê. Agora, antes da gente falar um pouquinho eu queria mostrar uma coisa porque para mim é uma das grandes, assim, nessa questão de ciência e fé, é muito impressionante. Quando a gente estuda os modelos de machine learning e todas as redes neurais, é uma matemática braba, uma teoria enorme, sinistra, assim, tem equações e mais equações e mais equações para a gente, por exemplo, fazer toda a parte da alimentação de uma rede neural e tudo mais. E quando a gente percebe assim, caramba, e a gente faz uma matemática brabíssima com trilhões de contas para, de repente, reconhecer um determinado objeto simples, em termos de computação visual, em termos de visão computacional. E a última coisa que nos passa pela cabeça é pensar que um modelo desses, que alguém escreveu um programa desse assim, ao acaso, né, foi escrevendo qualquer coisa e surgiu um algoritmo desse que faz umas maravilhas dessas. Há uma grande inteligência por trás disso, que é a inteligência humana, que foi capaz de descrever esse tipo de matemática, que foi capaz de fazer tarefas muito complexas. Então, quando a gente analisa aqui a inteligência humana, que faz coisas muito mais complexas, e que tem a capacidade de aprender de uma maneira muito mais sofisticada do que a máquina, é também ridículo a gente pensar que essa inteligência que nós temos, e que digamos assim, que está à nossa disposição, ela veio ao acaso também. Há uma grande inteligência, assim como uma grande inteligência por trás de um algoritmo, de uma máquina, por trás de um robô, por trás de um veículo autônomo, de um carro que dirige sozinho, nós temos uma grande inteligência por trás daquele que projetou essa nossa inteligência. Isso, eu praticamente, cada vez que eu vou estudar um novo modelo, uma nova rede, e vejo assim, cara, isso é muito difícil, né? São anos de estudo, uma matemática braba, né? Para fazer algo que nós fazemos trivialmente, em alguns casos, né? Então, de fato, isso para mim é uma evidência de que nossa inteligência é um milagre, certo? É interessante, né? Porque às vezes a gente pega eu trabalho com computação e, enfim, vivo muito tempo assim vendo programas e conversando em cima de códigos e tudo, e basta ter um ponto e vírgula, né, errado, né, ou uma variável atribuída de forma incorreta, que a gente pode ter um bug sinistro naquele programa, né? Então, quando a gente vê um programa de milhares de linhas de código rodando em supercomputadores e funcionando, a gente vê, caramba, a pessoa que fez isso o conjunto de pessoas que fez isso é muito inteligente, é impressionante, né, para fazer isso funcionar de uma maneira tão harmônica. E a mesma coisa, assim, eu vejo assim, a nossa inteligência, caramba, se a máquina tem uma inteligência muito grande, que é a nossa, por trás, que foi capaz de criar essas lógicas, caramba, o comportamento, a natureza, o mundo, as coisas que regem esse universo também tão complexas, é impossível que não tenha uma inteligência dessas, né? Na verdade, existe uma das vias de São Tomás, não sei assim, se vocês já chegaram a ler ou a estudar, São Tomás tem as vias, e as vias são assim, maneiras que evidenciam a existência de Deus, certo? Existem algumas formas da a gente não consegue enxergar a Deus diretamente, né? Mas existem maneiras da gente que nos mostram que Deus existe. Indiretamente a gente pode mostrar. E uma dessas maneiras, uma das formas muito interessantes são as vias de São Tomás. E uma delas, que São Tomás mostra, né, já na Idade Média, é toda essa questão da causa e efeito, né? E de como, assim, resumidamente, se você encontra algo funcionando harmonicamente bem, com uma sequência de passos que está bem ordenada, a última coisa que você pensa é que aquilo foi gerado ao acaso, certo? Aliás,
o acaso gera desordem. Se você não fizer nada no seu quarto, ele vai ficar muito bagunçado, certo? Para a gente ter ordem, para a gente arrumar as coisas, ela realmente precisa de uma ação, certo? E quando a gente vê toda essa matemática e tudo isso funcionando assim de uma maneira tão perfeita, e também é uma forma da gente ver que é impossível que isso tenha surgido assim aleatoriamente, né? Para vocês terem uma ideia, para a gente treinar uma rede neural normal, assim, nós estamos hoje de tarde, eu não pude ir, mas nós tivemos um teste de um catamarã autônomo que a gente está fazendo, e ele foi fazer hoje uma atividade muito especial que a gente está fazendo um zigue-zague assim para mapear uma região ali dos lagos de Niterói. E os meninos estavam agora à tarde lá, me mandando mensagens e tudo. E a gente treinou uma rede neural para fazer inferências de poluição lá dessas lagoas e tal, e essa rede, ela demorou 15 horas para ser processada, certo? A quantidade a gente estima que a quantidade de petaflops que a gente gastou foi em torno de 50 petaflops, certo? Agora não vem ao caso eu ficar explicando o que é petaflops nem nada, certo? Mas são o número de contas que a gente faz por segundo. E para a gente treinar uma rede normal, assim, a gente, assim, até bem menor, de um petaflop, a gente gastaria mais ou menos 1 quintilhão de cálculos, de contas. Uma máquina bem poderosa, obviamente. Se uma conta fosse feita em 1 minuto, isso daria toda a idade da Terra, certo? Para a gente fazer um cálculo de reconhecer um determinado padrão relativamente simples que o ser humano consegue reconhecer fácil, certo? Então isso é muito impressionante. Quando a gente vê também a inteligência artificial hoje, ela precisa de uma quantidade de dados muito grande. A gente precisa, por exemplo, para treinar uma rede neural de imagens, para a gente reconhecer determinado objeto, a gente precisa de algumas centenas ou milhares de imagens. O ser humano consegue aprender com muito menos informação. Se eu mostrar para vocês, vamos supor que nunca ninguém viu isso aqui. Isso aqui é um passador de slides. Tá? Aí eu pego outro modelo de passador de slides. Desculpa eu sair aqui. Esse aqui é outro passador de modelo de passador de slides, tá aqui, tá vendo? Aí eu mostro um terceiro. Quando eu mostrar o quarto, você é passador de slide. Certo? Fácil, vocês aprenderam com 4 dados, vocês já aprenderam a abstrair uma informação. A máquina com 4 imagens jamais aprenderia, certo? Então, realmente, o poder de abstração que nós temos na nossa inteligência é muito ainda maior que a IA é capaz. Certo? E agora eu não sei qual é o meu passador de slides. Bom, e aí por isso também eu digo assim, um programa, quando a gente faz um programa de inteligência artificial, ele tem um propósito. E esse propósito, ele atende a alguma determinada coisa. E quando a gente vê o funcionamento do nosso universo, do mundo, do ser humano, a gente vê tantos propósitos que é óbvio que tem que tem uma inteligência muito maior por trás de tudo isso, certo? Bom, vamos avançar mais um pouquinho agora e falar de uma outra coisinha da IA. Eu perco noção do tempo, por favor, você me avisa, Marco. Mais meia hora. Tá, mais meia hora. Também vai ser menos que isso, pode deixar. Na inteligência artificial existe um conceito chamado teste de Turing. Já ouviram falar? Quem é da área de exatas, da área de tal, conhece bem. E o teste de Turing é um teste muito simples. Assim, o conceito dele é simples, né? Passar dele não é nada simples, mas o conceito dele é bem simples, que é assim, se eu tiver eu boto uma parede e eu começo a me comunicar através de bilhetinhos colocados por baixo de um buraquinho assim, eu faço uma pergunta e volta uma resposta. Faço uma pergunta e volta uma resposta. Eu não sei quem está do outro lado da parede. Se depois de algumas interações, de manda bilhetinho, volta bilhetinho, manda bilhetinho, volta bilhetinho, eu for incapaz de dizer se eu estou falando com uma máquina ou estou falando com um ser humano, então você passou no teste de Turing, certo?
E durante muitas décadas, todo mundo falava assim, jamais a computação vai passar do teste de Turing. Isso é impossível, certo? E, na verdade, uma das grandes coisas que aconteceu nesses 2 últimos anos é que nós passamos no teste de Turing, certo? E hoje você pode conversar com uma máquina por um certo tempo sem você saber que você está falando necessariamente com uma máquina. Tá? Uma coisa que é mais impressionante, que é o que nós estamos vivendo hoje, é que a IA passou também, além de reconhecer padrões e tudo mais, a IA está sendo capaz de criar coisas. E aí onde a coisa assusta mais, né? E essa ética que a gente está falando tanto, e o que pode, o que não pode, né? Começa assim a vir com muita força, é exatamente aqui. Tem inúmeros exemplos, eu tenho certeza que todo mundo aqui já mexeu com alguma questão de IA generativa. Eu gosto de mostrar um exemplinho aqui. Essa empresa aqui, chamada AIVA, tem até uma colega nossa que está trabalhando lá agora. Eu vou tocar uma música aqui. Essa empresa conseguiu uma proeza impressionante. Quando você gera uma música clássica, se você escrever a partitura de uma música clássica, existe um comitê em Viena que vai pegar a sua partitura e vai dizer se essa partitura é uma música original ou não. Certo? Deixa eu parar a música, peraí. Tá muito alto. Bom, essa música foi criada por inteligência artificial, tá? E está sendo tocada por IA. Mas a grande proeza que eles conseguiram e foi o seguinte: quando você escreve a partitura de uma música clássica, esse comitê de Viena, ele vai pegar e vai assim, essa partitura é original ou não? Ela é uma música variada de outra, mistura de duas, então todo mundo, assim, todo compositor, ele tem que ter sua música aprovada por esse comitê de Viena para dizer se é uma música original ou não. Essa empresa, então, mandou uma composição de música clássica para o comitê de Viena, e o comitê de Viena, não, essa é original. Não, é uma música realmente original, não é cópia de nada, e foi totalmente feita pela IA. E aí é que realmente a gente começa a vir essa questão. Nossa, então, a IA pode começar, se a IA pode criar uma música clássica de maneira que ninguém nunca criou antes, até onde a IA pode começar a criar as coisas, certo? Ei, droga, deixei lá, foi mal. Ah, tá aí. Agora vamos falar assim. Agora vamos colocar isso assim comparado com o ser humano. Então quer dizer que a inteligência artificial ela pode ter uma inteligência humana? Ela pode inclusive pensar como ser humano? E aí a resposta rotundamente é não. Não por uma simples razão. Porque tudo que a gente faz em inteligência artificial são modelos probabilísticos, certo? Como é que funciona o ChatGPT? O ChatGPT funciona assim, você coloca uma palavra e a IA vai tentar buscar estatisticamente qual seria a palavra que tem maior probabilidade, usando todos os dados do mundo, certo? De todos os textos do mundo que eu tenho acesso, para fazer sentido do lado dessa palavra, ou do lado dessas duas frases. E na medida que ele vai colocando mais palavras, junto com essas três, o que tem mais probabilidade de ter sentido se a gente colocar depois? Então, na verdade, tudo que nós fazemos em IA é probabilístico, é matemático. Então, não há isso não caracteriza que existe toda a questão da espiritualidade, da criação, que o ser humano tem por trás também do seu pensamento. Tá? Então, aí, né, a gente já essa questão que muita gente começa assim, mas será que a máquina, então, um robô com uma inteligência extremamente absurda, ela poderia vir a ter uma alma, né? E não, obviamente que não.
certo? Porque, na verdade, é só uma máquina de calcular, um supercomputador, mas que é uma grande máquina de calcular, que está fazendo contas para ver o que ela vai, baseado numa entrada, o que ela vai cuspir de saída, certo? E aí existe um grande consenso, né, que entre todos os cientistas da área, tal, que realmente a IA é um modelo matemático probabilístico e, portanto, não tem essa capacidade e muito menos essa espiritualidade do ser humano. Os algoritmos que nós usamos sempre para computação, sempre, por mais complexos que eles sejam, são uma sequência de regras, certo? Acontece isso, que acontece isso, que acontece isso. E, na verdade, são modelos determinísticos, que, por mais complexos ou grandes que você possa ter, que possam ser os seus algoritmos, certo? E aí vem essa questão, né? Então quer dizer que as máquinas podem ter alma? Existe muita gente escrevendo sobre isso, até artigos bem interessantes que ultimamente têm saído, principalmente por causa dessa explosão da IA generativa, né? Caramba, mas então significa que as máquinas podem... não, porque na verdade as máquinas só fazem contas e na verdade elas seguem modelos probabilísticos. E se você mudar alguma questão dos dados, dos algoritmos, ele vai por um caminho completamente louco, certo? E uma coisa muito importante, a máquina não tem consciência do que ela está fazendo, está certo ou está errado do ponto de vista de resultado, certo? Ela não tem consciência, certo? Ela pode receber um feedback de que aquele resultado não está correto, certo? Tem uma coisa que eu trouxe aqui, que eu acho assim, a gente tem trabalhado no nosso grupo, como nós temos muita gente de realidade virtual e tudo, e também traz para pensar um pouco essa questão da inteligência artificial como comportamento e tudo mais. Hoje, todo mundo, ou quase todo mundo, pelo menos assim, tem uma página nas redes sociais, certo? Você pode ter uma página na internet. Qual é o futuro? O que a inteligência artificial diz que nós vamos fazer daqui a pouco? Nós estamos falando hoje dos clones digitais, que a gente chama de digital twins, certo? E eu vou mostrar aqui um exemplinho do que seria isso. Isso é uma coisa que, por exemplo, agora em agosto, teve um congresso muito importante na área de realidade virtual, e uma das coisas que mais se falou em termos de avanço para os próximos 2 anos são os digital twins de pessoas. Esse boneco, ele parece um boneco normal e está falando e tudo mais. Ele é o digital twin, ele é o clone digital de uma pessoa, que foi treinado com o pensamento dela, com as coisas que ele escreveu, com a voz dele, com as coisas que ele coloca, que faz, que vai, que não sei o quê. E aqui são ferramentas que mostram como construir esse digital twins. E, na verdade, a gente está treinando redes neurais que aprendem em cima dos dados da pessoa e depois esse digital twin vai ter o comportamento e vai falar, e vai responder, e vai conversar como essa pessoa que usou para ser treinada. I can even answer challenging questions using the power of a large language. E essa questão dos digital twins, assim, imagine só que daqui a, sei lá, 200 anos, assim, além de você poder ver, quer saber o que meu tataravô fazia. Então você vai lá e na rede social, também ele fazia isso, gostava disso, assim. Daqui a 200 anos a gente possa conversar, o nosso tataraneto, né, possa conversar conosco, com o nosso avatar, certo? Mas que vai falar como eu, que vai ter as personalidades que eu tenho, os gostos que eu tenho. Então, é isso que está se trabalhando com essa ideia de digital twins, que na verdade a gente possa ter os nossos próprios bots, que a gente possa ter os nossos próprios representantes nesse mundo virtual. E aí, essa questão da IA ganhar uma certa personalidade, tudo vem muito à tona. Porém, a gente sabe que, na verdade, o que assim, a gente jamais vai conseguir colocar numa inteligência artificial um elemento essencial que nós temos no ser humano e que mostra que, na verdade, demonstra, na verdade, que o ser humano tem esse lado espiritual e essa alma.
Uma delas é toda a questão das emoções, certo? Você pode hoje receber uma notícia e ficar triste, ver uma coisa e ficar feliz, ficar animado, ficar desanimado, com uma simples mensagem que a gente recebe, está feliz, né? Então, na verdade, todas essas questões das emoções evidenciam muito que, na verdade, por trás de todo o nosso pensamento, há uma alma, e que essa alma não tem uma materialidade, uma representatividade matemática, que a gente não pode fazer nesse contexto. Tá? Atrelado às emoções, todos esses sentimentos que, em última instância, estão muito ligados a essa espiritualidade do ser humano. Tá? Para a gente terminar e a gente eventualmente abrir para a gente conversar um pouquinho, sei lá, eu queria fazer uma rápida colocação sobre ética e inteligência artificial, que é um ponto muito forte hoje. E, na verdade, nós, como cristãos, como católicos, temos que estar assim, acompanhando essa conversa, porque, obviamente, essa ética, toda a ética da inteligência artificial é construída pelos humanos. E nós precisamos, e essa ética pode estar dentro da nossa fé, ou também pode ser construída coisas erradas, se a gente não prestar atenção, certo? Bom, essa questão de ética é muito ampla, e para eventualmente expor para vocês assim, o que se fala dentro dessa ética da inteligência artificial, eu trouxe aqui os 10 pontos que a Unesco colocou assim, como tópicos para se discutir na ética da inteligência artificial para os próximos anos. E muita gente está falando disso. Se você tem certeza que todos os dias vocês veem notícias sobre isso, e é uma coisa muito importante que pessoas participem dessa discussão, certo? Bom, então, o que são esses 10 pontos que, de certa forma, permeiam essa discussão da ética e a inteligência artificial? Primeiro, que o que nós vamos, assim, o que a inteligência artificial vai fazer, ela não pode cometer coisas erradas para o ser humano, fazer coisas que sejam erradas e que prejudiquem o ser humano, certo? Então, ela não pode, por exemplo, para as ações de uma determinada empresa serem valorizadas, ela, por exemplo, fazer faltar comida num determinado lugar, certo? Isso que é uma das coisas e hoje, muitas dessas questões do mercado financeiro estão sendo muito controladas por algoritmos de IA, certo? E se a gente não tomar esse cuidado, a IA pode começar a fazer certas perversidades, certo? Para beneficiar certas variáveis. Oi, alguém me chamou, não? A inteligência artificial não pode também, ela não pode fazer mal à sociedade em que nós estamos, e não pode criar vulnerabilidades. Por exemplo, desligar um sistema de sinais de trânsito. Lá em Niterói, tem uns professores colegas nossos que estão fazendo a IA para todos os sinais de trânsito da cidade. Então, ela não pode fazer uma decisão que cria uma vulnerabilidade, né, para as pessoas. A proteção a risco e proteção dos dados. Por que isso é muito importante? Sem dados, você não faz IA. Não tem IA, não existe inteligência artificial sem dados. É impossível, certo? A lenha que alimenta a fogueira da inteligência artificial são os dados. Então, aí as empresas estão doidas por dados, certo? Eu estou doido. Não sei, ontem eu li uma notícia dizendo que a França proibiu que o OpenAI acessasse os jornais, as matérias de jornais produzidas na França, porque a IA está doida de poder acessar todas as informações dos jornais da França, porque a própria IA pode construir as notícias e contar as notícias de uma maneira correta, não, mas contar as notícias. Mas para isso, ela precisa dos dados dos jornais. E aí os jornais dizem, não, ninguém vai dar dados para a OpenAI, porque senão ela vai começar a contar as notícias, certo? Então, essa proteção de dados, ela é muito importante. Nós temos que ter uma governança. Alguém tem que governar essas informações e esses dados. E já estão havendo vários comitês de ética espalhados pelo mundo
para gerenciar essas coisas, certo? Nós temos que ter uma responsabilidade sobre essas informações também. E alguém precisa responder por aquilo que a IA está eventualmente fazendo. Tá? Transparência e explicabilidade. Quando a IA toma uma decisão, aquilo tem que ser transparente, aquilo tem que ser explicável. Por que a IA fez isso? E não pode ser obscuro, não pode ser assim, ninguém explica por que aconteceu isso. Né? Os dados observados por seres humanos, eles têm que prevalecer sobre dados observados pela máquina. A sustentabilidade significa que, na verdade, assim, a gente não pode, em prol de desenvolver novos métodos e tal, a gente prejudicar todo o ambiente, como nós eventualmente fazemos. Um supercomputador hoje, nós temos hoje um dos maiores computadores do Brasil, ele fica em Petrópolis, que é o Santos Dumont. Ele consome, em termos de energia, algo em torno de uma cidade de 50 mil habitantes, certo? De energia elétrica. Então, é uma única máquina. Então, a gente tem que tomar cuidado também que a gente não, digamos assim, acabe com o mundo em função de tudo isso. Os dados que você for usar para treinar, eles têm que ser de alguma forma públicos. A gente tem que acessá-los e poder vê-los e poder inspecioná-los. Se um carro atropelar alguém, de quem é a culpa? Certo? Então, a culpa é de quem forneceu os dados para que fosse treinado aquele algoritmo, certo? Ou os dados que foram usados pela empresa que produziu aquela... e, obviamente, um tema muito em voga também, a inteligência artificial ela não pode cometer injustiças sociais, não pode ser racista, né? Então, se a IA vai tomar a decisão, por exemplo, de se vai dar um empréstimo para alguém ou não, por exemplo, em função dos dados que ela tem, ela não pode ser racista. Né? Então, ela tem que ser justa como uma pessoa seria. Certo? Isso é um problema muito sério, que eu tenho certeza que muitos de vocês já viram notícias e tudo sobre certas inferências racistas ou até não igualitárias, assim. Sim. Para saber. Claro! Sim, isso acontece muito. Tem inúmeros exemplos. Tá? Tem um exemplo bem recente, que eles estavam... vou dar um exemplo bem interessante para vocês. Tem uma empresa lá do Rio de Janeiro, chamada Cyberlabs. Essa empresa, eles estão desenvolvendo, eles estão responsáveis por processar os dados das câmeras, por algumas câmeras que tem na cidade, principalmente em Copacabana e no centro da cidade. Copacabana, por exemplo, já tem 700 câmeras, certo? Ninguém vai ficar lá olhando as 700 câmeras, é a IA que fica vendo. E a Cyberlabs está fazendo o algoritmo de reconhecer as pessoas e o que elas estão fazendo e para onde elas estão indo. E, eventualmente, indicar algum suspeito, certo? O problema é que a rede neural inicial que a Cyberlabs estava usando era uma rede neural que tinha sido treinada nos Estados Unidos. E lá ele criou um viés que, por exemplo, ele indicava mais negros do que brancos que deveriam ser prestados atenção. Uma coisa bem injusta mesmo. E aí, por exemplo, a Cyberlabs pegou esse modelo e eles estão trabalhando numa nova rede e tal, isso não tem nada a ver, certo? Então, isso aconteceu, eles fizeram assim estatisticamente testes, mostraram como assim havia essa grande injustiça, né? E com certeza, assim, a gente vê muitas coisas loucas acontecendo nisso, tá? E por quê? Porque a IA usa dados, e se esses dados são viciados, se esses dados não são adequados, ele vai realmente fazer coisas erradas, e aí é uma das grandes preocupações mesmo, assim, nos comitês de ética de IA. Tá? Bom, isso aqui é meu último slide, assim, para a gente concluir mesmo, né?
no fim, o centro, assim, o ser humano, assim, a IA vai estar sempre a serviço do ser humano. Todo esse comitê de ética está dizendo assim, a IA é só uma nova tecnologia para estar a serviço do ser humano, mas ela é tão poderosa que estamos falando que já essa revolução industrial que nós estamos vivendo da IA agora é a maior de todas, certo? Que nós já vivemos. E não só pelo que já está acontecendo, mas por tudo que está por vir, certo? Mas aí vem sempre, né, o ser humano em primeiro lugar, as escolhas, assim, a ética da inteligência artificial, ela tem que ser muito pautada por uma moral, isso é um consenso da humanidade, certo? Mas essa moralidade é importante que esteja muito, que seja muito permeada pela moralidade cristã. Obviamente o papel do cristão, o papel da pessoa que tem uma ética muito importante, ela é fundamental para a construção dessa nova, dessa nova regras que vão ser construídas. Assim. Eu vou terminar aqui, minha fala, e acho que é legal aqui a gente conversar, perguntar e eventualmente comentar. Se tem gente da área também, se quiser colocar coisas, né?